Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Epístola do apóstolo Paulo ao jovem ministro Timóteo. Primeira epístola, capítulo 4, versículo 16. Amém? Todos encontraram? Assim está escrito: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Em uma outra versão, essa parte inicial do texto vai dizer o seguinte: tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. O ensino, doutrina, didaquê, ensino dos apóstolos, a mesma coisa, mesmo sentido. Bem, é sobre essa palavra que nós iríamos refletir nessa noite. Entre tantas admoestações do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que evidentemente seria o seu sucessor, e havia uma certa cautela, prudência da parte do mestre Paulo em relação ao discípulo Timóteo, para que ele realmente viesse seguir nos ensinamentos, na doutrina dos apóstolos. E entre tantas admoestações, entre tantas instruções, essa chama a nossa atenção por uma realidade. A realidade que estabelece aqui, de imediato, aquilo que é prioridade. Tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. Às vezes nós estamos tão obcecados pela obra de Deus, tão envolvidos com a obra de Deus, tão mergulhados na obra de Deus, que esquecemos que nós somos a obra mais importante para Deus. Às vezes nós estamos em busca de realizações, quando para Deus o que mais importa é justamente relacionamentos. E essa instrução vem ao jovem Timóteo, para que ele tivesse esse cuidado consigo mesmo, e esse cuidado ele se abrange a todas as áreas da nossa vida. Não se restringe somente a questões espirituais, mas havia uma preocupação também com a vida emocional, com a vida sentimental e com a vida física do jovem Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. A ordem é que haja esse cuidado consigo mesmo, com sua própria vida. E é comum, diante do ativismo ministerial, diante de todas as demandas, esquecermos aquilo que é mais importante. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que você sempre será mais importante para Deus. Você sempre será a obra mais importante para Deus. Portanto, lembre-se, a obra de Deus é importante, mas não se esqueça que você é a obra mais importante para Deus. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Sabe, quando a gente viaja, quando a gente pega um voo, eu fico observando as aeromoças, os comissários de bordo. Eles têm toda uma explicação antes, né? Atenção, senhores e senhoras passageiros, o voo está prestes a decolar. Aperte os vossos cintos para que haja segurança. Permaneça na posição da poltrona vertical. Fechem e travem as tampas. Em casos de emergência, temos 2 portas na dianteira, 2 portas no meio e 2 portas na traseira. Em caso de despressurização, você utiliza primeiro a máscara, que é falta de ar. Você usa primeiro a máscara, depois auxilia aos que estão ao seu redor. Desejamos a todos uma boa viagem. É mais ou menos isso, tá, gente?
Mas o que chama a minha atenção é quando ela diz: primeiro cuide de você, depois cuide dos outros. Não importa quem esteja ao seu lado, papai, mamãe, a esposa, o esposo, filhinho, filhinha, mas primeiro cuide de você. Não pode salvar os outros aquele que a si mesmo não se salvou. Isso é, suicídio. Né? Isso é um suicídio, um desperdício de força, de energia. Então, é interessante como essa ênfase é empregada. Depois que você utilizar a máscara, procure auxiliar aqueles que estão ao seu redor. E o que isso nos ensina? É que temos que ter esse cuidado próprio, que temos que ter esse cuidado pessoal, e que isso se trata de uma prioridade em nossas vidas. Vamos relembrar a ordem de prioridade em nossas vidas? Isso é importante, né, gente? Sempre lembrar. Primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos. Muito bem, Deus. Depois de Deus, você. Muito bem. É isso aí. Você, depois de Deus, vem você. Tá? Terceiro lugar, muito bem, família. Aí vem a família. Quarto lugar, a igreja está toda preparada. Os irmãos sabidos demais. Quinto lugar, igreja. Parece um despautério paradoxal isso aqui, né? Quando a gente está tão envolvido com a obra que a gente pensa que a obra é prioridade de Deus em nossas vidas. Mas olha, observa aqui. Quando eu faço essa ilustração, sempre uso esse seguinte. Quando o polegar for Deus acima de tudo, acima de todos, a gente consegue fazer tudo. O único dedo que consegue tocar na ponta dos demais é o polegar. Ele toca no indicador, ele toca no medial, ele toca no anelar, ele toca no midim. Então, quando Deus é prioridade absoluta em nossas vidas, a gente consegue cuidar de nós mesmos. A Bíblia diz que aquele que não ama a sua esposa não ama a si mesmo. Então, para eu amar a esposa, eu tenho que amar a mim mesmo. E a Bíblia vai muito além. Amar o próximo como a si mesmo. O indivíduo que muito odeia é porque não se ama. Vive emburrado, zangado, ranzinzo. Ele não tem esse amor próprio. Então, ele não vai nunca poder oferecer aquilo que ele não tem. Aquilo que não há nele. Então, por isso que, em segundo lugar, é necessária essa compreensão do amor próprio. Aí, terceiro, sim, família. Pastor, família é mais importante do que a obra? Sim. Quem foi que falou isso, pastor? Deus. Vai brigar com ele. A Bíblia diz o seguinte: aquele que não governa bem a sua própria casa, não pode governar a casa de Deus. E depois o que é que vem? Trabalho. Está escrito: do suor do seu rosto comerás, viverás, feliz será e tudo lhe irá bem. Então tem que ter trabalho, irmão. Viver pela fé. Olha, essa fé demais não cheira bem, viu? Essa fé demais não cheira bem. Você tem que ter trabalho. Trabalho dignifica o homem. Aí, quinto lugar, igreja. Eu poderia apontar aqui várias pessoas que não deixa faltar. Não é omissa, não é displicente na missão ministerial que Deus lhe confiou. E quando Deus é em primeiro lugar, a gente consegue realizar tudo. Mas nessa ordem, tirando essa ordem, digamos, de linha vertical, que é Deus, agora vamos para a linha horizontal. Quem é uma prioridade? Somos nós, nesse relacionamento horizontal. Você tem que cuidar de si mesmo, e é isso que o apóstolo Paulo está instruindo ao jovem Timóteo. Tenha cuidado de você, porque a nossa vida é a nossa maior mensagem. A nossa vida é a nossa maior pregação. A nossa vida é o nosso maior louvor. A nossa vida é o nosso maior discurso. É a nossa maior lição. Não pode haver incoerência entre o que eu falo e o que eu vivo. Nós somos chamados para pregar aquilo que vivemos e viver aquilo que nós pregamos. Devemos falar bem, mas devemos viver melhor. Sabe por quê? As pessoas nunca
vão ouvir o que nós falamos, elas vão ver o que nós fazemos. Lembra do jovem pregador que esteve aqui conosco? O pastor de Brasília. Alguém me ajuda? Júnior Meirelles. Permita-me aqui, refrisar o que ele fez. Estão preparados? Vamos lá? Faz assim com as mãos. Vamos refrisar aqui. Na igreja. Rápido, mais ligeiro. Rápido, rápido, rápido. Agora pare e coloque sua mão na nuca. Onde é nuca aqui, gente? Pelo amor de Deus. Saiba que é testa. Nuca é aqui, ó. Nuca é aqui. Mas você colocou a cabeça onde? A mão aonde? Você colocou a mão aonde? Na testa ou na nuca? A questão aqui, essa ilustração é interessante. Ela nos ensina que as pessoas seguem aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente fala. É como o pai que diz para o filho: olha, cuidado por onde você anda. E o filho retruca: não, pai, tenha cuidado, senhor, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. Apenas seguindo os seus passos. É verdade que conselhos convencem, mas os exemplos, eles convertem, eles arrastam multidões. Então, quando o apóstolo Paulo está instruindo o jovem Timóteo, é de uma extrema sabedoria. Ei, antes de cuidar da doutrina, cuide de você mesmo, para que você sempre venha ter respaldo para falar. Quando eu começo as aulas de teologia, eu pego um piloto preto. Quem é aluno meu de teologia aqui? Olha aí, aqui temos 3. Leane, Kaline, Marcondes, quem mais? Rony, lá o Williams atrás. Tem um quadro branco, a louça branca. Eu pego o piloto e pergunto aos irmãos: que cor é esse quadro aqui? Aí todo mundo fala: branco. Muito bem. Vou lá e pego o pilotozinho, faço uma manchinha preta. E agora, o que é que vocês estão vendo? Aí todo mundo: uma manchinha preta. Aí eu pergunto: o quadro deixou de ser branco porventura? Não. Mas as pessoas só lembram de quê? Da manchinha preta. Quer ver um detalhe? Vou mexer aqui com os colegas que estão aqui de plantão, os bons de bola. Já ouviram falar de Roberto Baggio, né? O que é que lembra quando se fala de Roberto Baggio? O pênalti que o rapaz perdeu em 94, mas em 93 ele foi o melhor do mundo. Ninguém lembra. Ninguém lembra. É triste, né? Mas as manchinhas pretas, elas têm esse impacto de estigmatizar a nossa vida. Quando a gente fala de Bill Clinton, quem é que a gente lembra? Lembra do Birô? Lembra de Mônica? Deixa para lá o resto. Não é bom lembrar muito. Mas essa é a realidade. Por isso esse cuidado, tem cuidado de ti mesmo e depois da sã doutrina. E aqui, irmãos, eu gostaria de pontuar 2 lições que eu entendo que o apóstolo Paulo quer ensinar ao jovem Timóteo. E a primeira lição é: antes de cuidar da vida dos outros, precisamos cuidar da nossa vida. Amém? Podemos repetir junto? Antes de cuidarmos da vida dos outros, a vida alheia, temos que cuidar da nossa vida. Jesus nos ensina isso o tempo todo. E quando Jesus faz a comparação, é uma comparação até absurda, que ele diz bem assim, que a gente se incomoda com o cisco que está nos olhos dos outros e a trave que está nos nossos olhos, elas não nos incomodam. Então a trave é um pedaço de madeira enorme. O cisco apenas, um grãozinho insignificante. Mas a gente consegue ver o cisco nos olhares dos outros, mas não conseguimos ver a trave nos nossos olhos. É como aquele ditado: engole elefantes, mas se engasga com mosquito. Quando se trata dos seus próprios problemas. Engole seus elefantes, mas se engasga com os mosquitos alheios. Então, o que Paulo está querendo dizer a Timóteo: cuide da sua vida. Você lembra quando Jesus ressurreto está mostrando o que vai ser de cada discípulo?
E ele disse a Pedro que Pedro ia morrer. Pedro, quando tu era criança, tu seguia os teus passos, mas agora outro vai te direcionar, já não é mais você. E Pedro fica tão incomodado que isso está escrito em João, capítulo 20, que ele diz bem assim: quanto a este, ele se refere a João. João era o discípulo amado, aquele que inclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus. Ele diz: e quanto a este? A preocupação dele é com o irmão. Qual a resposta de Jesus para ele? Você lembra? Se eu quero que ele permaneça até o fim, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Rapaz, foi o maior fora que eu já vi na história. Sabe, Jesus deu um fora que Pedro, se fosse um avestruz, ia esconder sua cabeça debaixo da terra, sabe? Foi um fora absurdo. Olha, se eu quero que ele permaneça, o que te importa? Quanto a ti, cuide de ti, se preocupe com você, deixe de ser bisbilhoteiro, encherido. Quanto a você, segue-me. E João foi o único que não morreu de martírio, sendo executado. Ele morreu de velhice ao ser exilado. O único apóstolo. Único. É o único apóstolo. Então, diga-se de passagem que temos esse exemplo na Bíblia, onde Jesus diz: cuide de você. Então, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. A primeira lição é essa: antes de cuidar da vida dos outros, precisamos cuidar da nossa vida. E a Bíblia nos fala sobre isso em uma, por gentileza, projeção. Abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 23. Quem tiver Bíblia, por gentileza, acompanhe-nos. Lucas capítulo 4, versículo 23. Versículo 23. Amém? Olha o que Jesus diz. Olha que coisa interessante. Disse-lhe Jesus: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra. O que vem ao caso aqui é a parte inicial. Médico, cura a ti mesmo. Ou seja, o médico, antes de curar os outros, tem que curar a si mesmo. Antes de cuidar dos outros, tem que cuidar de si mesmo. Então Jesus já ensina isso por meio de um provérbio, um adágio muito comum naquela época. Médico, cuida de ti mesmo. E mais uma vez, quando o apóstolo Paulo está instruindo o jovem Timóteo, é sobre esse cuidado pessoal que tem que haver na vida dele. E aqui eu quero falar para você que faz parte de ministério: é muito bom fazer parte de ministério. É muito bom se sentir útil no reino de Deus. Nada pior do que uma vida improdutiva. Na obra de Deus existem 3 tipos de pessoas: aqueles que veem as coisas acontecendo, aqueles que sabem que as coisas estão acontecendo, e aqueles que fazem as coisas acontecer. Eu quero estar nesse último grupo de pessoas. É muito, gratificante você ser envolvido, isso é demais, mas tenha cuidado. Tenha cuidado, porque eu tenho aprendido que se o diabo não te impede de entrar no ministério, ele usa o próprio ministério para te destruir. Isso é forte, né, gente? Isso é forte. E você aprende isso com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Estuda a história de Saul. É fascinante, é incrível a vida de Saul. Assim que ele é ungido como um rei, ele vence guerras, ele protege a nação de Israel. Ele oferece a sua filha para quem derrubar e destruir o gigante Golias. Ele é capaz de matar o seu próprio filho por ter desobedecido uma ordem, até que os homens intercedem para que Jonatas não viesse morrer. Então é incrível a vida de Saul, e você pergunta: onde foi que Saul falhou? Ele não falhou em cuidar do reino, ele não falhou em cuidar do império, da nação, ele falhou em cuidar de si mesmo. Ele não tinha vida devocional com Deus. Ele não tinha tempo para com Deus, e não ter tempo para Deus é viver perdendo um tempo. Às vezes a gente pergunta: cadê você que não aparece na igreja? Cadê você que não aparece no evento? Alguns dizem: pastor, estou sem tempo, estou sem tempo. Eu estou sem tempo. Sabe qual é a minha resposta? É única: tempo é questão de prioridade. Você sempre prioriza.
as suas necessidades. Se você não tem tempo, é porque o reino de Deus não é uma necessidade para você. Forte isso, né? Mas tempo é uma questão de prioridade. Se você chegar para essa pessoa, não tem um tempo, ó, tá ali em Delmiro um camarada me devendo 10 mil reais. Vai lá que eu te dou 1.000 reais. Esse camarada vai encontrar tempo, fora do tempo, e vai lá rapidinho, ligeirinho. É ou não é ou não é? Não é assim que funciona? Então é um argumento, um álibi, um pretexto, um subterfúgio para aqueles que realmente não querem se envolver. Saul era um homem que amava a obra de Deus, mas não amava o Deus da obra, diferente de Davi. Saul era um homem que estava comprometido com a obra de Deus, mas não estava comprometido com o Deus da obra. Quão perigoso é esse caminho do rei Saul, porque no final, você já conhece a história, ele se perdeu. Ele se perdeu totalmente por causa do ativismo ministerial. E eu vejo tanta gente obcecada, sabe? Ah, pastor, o diabo não para, eu também não posso parar. Eu não sou imitador do diabo. O meu Deus trabalha e descansa. Não é? A Bíblia diz, trabalhando Deus no 7º dia, também descansou. Você não é uma máquina, e nem máquina sobrevive. Então você tem que ter esse cuidado de ti mesmo. Cuidado de ti mesmo. Isso é tão sério, irmãos. Eu vou contar 2 histórias, uma agora, uma outra ainda no final, que teve um pastor muito abençoado, um excelente, um exímio, um pregador, um homem de Deus, sabe, assim, uma vida irrepreensível diante do Senhor. Faleceu com 50 anos. Todo mundo, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Sua esposa disse, eu tanto que pedi a ele, E os irmãos, o que foi que você pediu a ele? Ela trouxe os exames, as taxas, tudo alterado, tudo irregular. É um homem de Deus e não deixou de ser um homem de Deus. Mas lembra do versículo que diz bem assim, aquele que destruiu o templo do Espírito, eu o destruirei? Não é que Deus o destrói, porque Deus estabeleceu leis naturais. Se a gente não seguir, se a gente não obedecer, a gente infelizmente vai ser vítima das consequências. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos ser vítimas das consequências dessas leis que estamos ignorando, essas leis nossas, essas leis que estamos infringindo. Então, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha, devido às viagens que nós temos feito ultimamente, eu não estou participando do futebolzinho nosso. Futebolzinho sagrado de cada dia, né? Eu tive uma reunião com os diáconos, segunda-feira eu abri a sessão. Olha, a gente vai comemorar o dia dos diáconos aqui, mas aproveitei e já falei para os diáconos. Olha só, o pastor de vocês está obeso, está sedentário, não consigo fazer nada, não tenho disposição para praticar exercício físico em academia. Não tenho, então a única coisa que me faz movimentar é a bola. É a segunda-feira e a sexta-feira. Ok? E aí eu já deixei a deixa bem claro. Já deixei bem... esses dias para mim não é questão de diversão. É questão de saúde. É uma questão de saúde. Envolve saúde. Porque eu não consigo fazer outra coisa. Já trabalhei dentro de uma academia. O pastor Jorge, meu amigo, é dono de uma academia e disse que eu não pago matrícula, não pago mensalidade. Mas mesmo assim, pergunta quantas vezes eu fui lá. Nenhuma. Nenhuma. Então é uma questão de necessidade, tendo em vista que também trata-se de um exercício. Paulo, ao instruir o jovem Timóteo, diz, antes de cuidar da vida dos outros, cuide da sua vida. Mas ainda há uma outra lição aqui. Eu entendo quando diz isso, tem que cuidar de ti mesmo. Sabe qual é? Antes de cuidar da casa dos outros, precisamos cuidar da nossa casa. Vamos ver o que está escrito em 1 Timóteo 3,5, eu já utilizei esse texto aqui. 1 Timóteo 3,5. Olha que forte esse texto, né, gente? Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como governará a casa de Deus? Deus está dizendo, cuide primeiro da sua casa para depois cuidar
da casa de Deus. São essas duas coisas que eu aprendo aqui. Tenha cuidado de ti mesmo, da sã doutrina. Cuide de você antes de cuidar dos outros. Cuide da sua casa antes de cuidar da casa dos outros. E aí na história tem um pastor que completou semana retrasada 99 anos, reverendo Billy Graham, maior evangelista do século XX, do século passado. O filho dele hoje também é pastor e um dos homens mais influentes no evangelho. Foi considerado uma das 10 maiores personalidades da atualidade, Franklin Graham. O filho dele escreveu um livro chamado O Filho Rebelde de Billy Graham. Porque enquanto seu pai estava visitando os continentes e nações, anunciando para as multidões o evangelho de Jesus Cristo, da salvação, o filho estava disperso. O filho não queria um pastor, o filho não queria um pregador, o filho não queria um orador. O que o filho queria era o quê? Era um pai. Isso que terça-feira para mim é sagrado, os irmãos já sabem. Estou lá no CPA com Gabriel e com Sara, é o dia deles. Eu não aceito fazer formatura, não aceito fazer casamento. Um dia teve reunião de pastores, que sirva de exemplo para você. Pastor Sidney, você pode comparecer na reunião de pastores? Não posso. E o que o senhor está fazendo? Eu tenho um compromisso com os meus filhos. Que compromisso é esse? Vou levar eles para o CPA. Mas rapaz, é de extrema urgência. Eu disse, olha, vocês têm essa reunião, que decidir está decidido, depois vocês me comunicam e o que for aceito, está aceito. Aí disse, mas rapaz, não tem como não, mas só uma vez não. Eu prometi aos meus filhos que a terça-feira é deles, eu espero que eles cresçam sabendo que o pai deles tem palavra. A nossa terça-feira é junto. Dia todo lá, correndo, brincando com eles. Não posso, irmãos, não é eles que precisam disso, sou eu que preciso disso. Sabe por quê? Alguém já disse que a gente aprende a ser filho quando se torna pai. E aprende a ser pai quando se torna avô. Aí quando se torna avô fica um vovôzão babão, bestão, querendo aproveitar o tempo perdido que nunca teve. Porque estava obcecado com o trabalho, com tantas coisas, e a criança cresceu sem ter a companhia dos pais. Não é assim? Não é assim? Eu não quero isso, eu quero ser pai. Eu quero ser pai, ok? E aí o Franklin Graham chegou e disse, o senhor está ganhando o mundo todo para o evangelho. Ou melhor, o senhor está ganhando o mundo todo para Jesus, mas o senhor está perdendo a sua casa. Sabe o que foi que Billy Graham fez? Ligou para o secretário e disse, cancele todas as agendas que eu tenho. Conferências, caravanas, cruzadas, cancele tudo, porque a partir de agora eu vou pastorear a minha família. O que foi que ocorreu? O filho rebelde se tornou um dos pastores mais influentes, Franklin Graham, e Anne Graham, que eu acho que vocês já leram sobre Anne Graham, o texto que ela fez sobre o World Trade Center. Quando disseram, Deus esqueceu da gente, nós que esquecemos de Deus. Quando disseram, Deus abandonou a gente, nós que abandonamos a Deus. Quando disseram, Deus abençoe a América, ela disse, América, abençoe a Deus. Ou seja, honre a Deus. Foi um texto incrível. Esse texto viralizou. Alguém teve acesso a esse texto? Viralizou. Sabe? Foi incrível esse texto que ela fez. A filha dele, Anne Graham, e hoje é uma família sacerdotal, uma família pastoral. Porque antes de cuidar da família dos outros, cuide da sua família. Você já ouviu falar no rei Ezequias? O rei Ezequias restaurou o templo. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos retos, restaurou a verdadeira adoração, destruiu os postes ídolos, acabou com toda a idolatria que havia em Israel, fez escavações de túneis, sabe, de fontes. Mas um dia o profeta Isaías vai até ele e diz, põe em ordem a tua casa. Porque o reino estava em ordem, a nação estava em ordem, as construções e obras estavam em ordem, mas a sua casa não estava em ordem. Escuta isso, irmão, que é sério, eu não ia nem falar sobre isso. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Deus disse, olha, para o seu bem eu vou lhe matar. E ele começa a orar, e o profeta vai-se embora, né? O profeta Isaías vai-se embora, e Deus fala ao coração do profeta, o coração volta.
Aí disse, olha, você orou, você clamou, Deus vai te dar mais 15 anos. Quem conhece a história sabe, antes que ele tivesse morrido. Antes que Ezequias tivesse morrido. Para que ele foi viver mais esses 15 anos? Tenha cuidado com o que você pede a Deus, que Deus atende, né? Conforme está escrito na Bíblia. Ele realiza o desejo do nosso coração, mas faz desfinhar a nossa alma. Por que eu digo que antes que ele tivesse morrido? Porque nesses 15 anos nasce Manassés. Ele não tinha liderança na casa. Ele não tinha governo na casa. Nasce Manassés. Quem foi Manassés? O pior rei da história da nação de Israel. Sabe foi o que Manassés fez com Isaías? Cortou ao meio o profeta de Deus. Em público. Sabe foi o que esse Manassés fez? Ele levou o porco para ser crucificado no templo do Senhor. Levou postes ídolos para o templo do Senhor. Sabe foi o que ele fez? Existe uma divindade chamada Marduk. E aí as mãos delas ficavam vermelhas, rubro, de tanta brasa que tinha lá. Sabe foi o que Manassés fez? Queimou seus 2 filhos em honra a essa divindade. Foi terrível o que Manassés fez. E Manassés fez o que fez para afrontar com Deus. Deus fez com que os sírios viessem, colocassem um anzol no nariz dele e arrastassem ele pelas praças. E ele lá, na outra nação, ele clamou a Deus. Deus é demais, né, gente? Deus perdoou, restaurou e devolveu tudo que ele tinha perdido. Deus é demais, porque se fosse eu, sobrava cinza para contar a história. Dava só uma fulminadazinha. Deus ainda foi capaz de perdoar um miserável desse. Mas ele nasceu nos 15 anos de vida acrescentada a Ezequias, que também Ezequias ofereceu um tour turístico dos babilônicos à nação de Israel, durante esses 15 anos. Moral da história, os babilônicos depois vieram, invadiram Jerusalém, saquearam tudo e queimaram o templo e levaram os jovens para ser escravos. 15 anos miseráveis da vida de Ezequias. Mas o que vem é um caso aqui que ele colocou tudo em ordem. Mas a sua casa, infelizmente, estava em desordem. Olha bem para mim. Tenha cuidado de ti mesmo. E tenha cuidado da sã doutrina. Você quer ouvir Deus falar com você? Aqui, ó. Deus falou com Timóteo, fala comigo, fala contigo, fala com todos nós. Tenha cuidado de ti mesmo. E tenha cuidado da sã doutrina. O apóstolo Paulo está ignorando, descartando a importância, o valor da doutrina de modo algum. Ele está apenas estabelecendo aquilo que é prioridade em nossas vidas. Aquele adágio popular muito comum não se encaixa conosco. Sabe qual é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não se encaixa aqui, meu irmão. Esse adágio faz até um sentido, porque as pessoas tendem a cuidar tanto do lado de fora que esquecem de cuidar do lado de dentro. Mas com um cristão isso não pode acontecer. Isso não pode surgir. E eu pergunto a você: você iria para um psiquiatra maluco, doido? Alguém aqui iria? Você iria para um psiquiatra que rasga dinheiro? Alguém aqui teria coragem de ir para um psiquiatra? Não. Alguém aqui teria coragem de ir para um nutricionista desnutrido? Alguém aqui teria coragem de ir para um personal obeso? Não é condizente. Alguém teria coragem de ir para um pneumatologista fumante? Tem. Alguém aqui teria coragem para ir para um dentista com dente podre? Com boca podre? Alguém teria coragem? Não, né? Olha o que o texto nos diz: tem cuidado de ti mesmo. Sabe por quê? Olha o versículo posterior. 1 Timóteo, por gentileza, capítulo 4, versículo 15.
Cuidado de vós mesmo e tenha cuidado. Continue fazendo isto, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que escutam. Versículo 16, perdão. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Por quê e para quê? Persevera nestas coisas. Porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui trata-se da salvação pessoal e coletiva, sobre aqueles que te ouvem. Conheci um pastor da nossa convenção, muito influente na regional metropolitana. Faleceu. Acidente de trânsito. Uma colisão terrível. E todos disseram, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Como é que isso pode acontecer com o homem de Deus? Na hora do acidente, o velocímetro travou na velocidade que ele ia. 190 por hora. Em uma estrada que era permitido somente 80 por hora. É homem de Deus, não deixou de ser homem de Deus. Mas em algum momento, ele simplesmente ignorou algumas leis existentes. Sabe por que eu falei tudo isso aqui? Para chegar ao Novembro Azul. Um assunto que precisamos tocar. E eu preciso encerrar trazendo esse toque aqui, bem especial, esse toque bem carinhoso. Receba. Amém? Não fique assustado. Receba. Toque. Se toque nesse assunto. É preciso tocar nesse assunto. Sua vida é muito importante, meu irmão. Não perca a sua vida. Nós estamos aqui comemorando Novembro Azul e o que a palavra de Deus nos diz é o quê? Cuide de si mesmo e da sã doutrina. Fazendo isso, salvará a si mesmo e todos aqueles que te ouvem. A Bíblia fala sobre o cuidado próprio, sobre o cuidado pessoal. Atenção, mulheres, nós homens somos péssimos nisso. Nós homens somos péssimos nisso. Sabe, se minha esposa não estiver me observando, sabe, eu não vou conseguir ouvir as pessoas de tanta cera no ouvido. Ela vai lá, pega o cotonete, vem aqui meu filho, aí começa a fazer uma limpeza, né? Que a gente é desligado. Ainda hoje, eu sempre ouvi reclamação da minha mãe, e hoje eu ouço reclamação da minha esposa. Quando ela pega as unhas, ela diz, rapaz, estou me vergonhando nesse negócio aqui. Está tocando violão, que violonista é que deixa as unhas grandes, né? Está tocando violão, né? E aí sempre nós homens somos terríveis nesse cuidado pessoal, nesse cuidado próprio. Agora é extremamente necessário que assim seja. Novembro Azul é um mês de mobilização por causa desse problema, o problema do câncer de próstata. São 69 mil homens morrendo todos os anos. Em cada 6 homens, um terá esse câncer de próstata. E é necessário esse cuidado, cujo exame dura apenas 10 segundos. Apenas 10 segundos. E o amor à vida deve estar acima de qualquer preconceito, de qualquer discriminação. Amém? Chegou aos 40, a vida começa aos 40. Então, Deus abençoe, irmão. É chegada a sua hora. Tá? Eu vou ficar ali no final do culto perguntando quem fez o exame e quem não fez. Ok? Fiscalizar os homens, quem fez o exame, quem não fez. Olha, eu não quero fazer funeral antecipadamente aqui de ninguém. Então, em nome de Jesus, tem cuidado de ti mesmo e depois você cuida das demais coisas. Amém, amado? Amém, macharada de plantão? Deus abençoe e tenha cuidado de si mesmo. Ok? Vamos nos colocar em pé. Tem irmãos aí orando para que a tecnologia venha avançar a tal ponto que não seja preciso. Já estão dando glória. Que haja aparelhos modernos, sofisticados,
que não seja nem precise se aproximar, que faça uma ressonância logo de distância, né? 30 metros de distância, faça logo uma geral. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.